pessoal? Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Aula sobre estimulação do processamento auditivo na terapia de fala e linguagem. Bora, 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 que a bateria do radinho tá acabando. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Tá acabando a bateria, vai dar certo. Hoje nessa live eu vou falar para vocês como vocês vão criar atividades simples, mas enriquecedoras para a criança de vocês. E por quê? Porque quando a gente estimula o processamento auditivo das nossas crianças, a terapia se torna enriquecedora para elas. Fiquem tranquilas que eu não vou ficar falando aqui no microfone não, porque eu sei que a qualidade não está boa e que isso vai exigir de vocês muita atenção, fechamento auditivo e fono quando tem que estimular essas habilidades, fica meio assim, ai meu Deus, é minha vez agora, eu tenho que dar conta disso, né? Mas nós também temos dificuldades, nós também temos as nossas habilidades a se desenvolverem. E eu quero muito falar nessa aula aqui para vocês o quanto que a gente precisa olhar para o cérebro das nossas crianças. Power off. Acabou. Ai, tava tão legal, né? Mas tá bom, vamos lá. Gente, compartilhem a live para mais gente chegar, tá bom? Para mais gente pegar desde o início, que tem muita coisa legal para nós falarmos. Vou dar ideia de atividade, recursos, vou ajudar vocês a construírem um raciocínio clínico, tá bom? Beleza? Esse radinho que acabou a bateria é um recurso que nós já podemos usar nas nossas terapias de fala e linguagem infantil. Terapia do processamento auditivo, gente, não precisa só do audiômetro, né? E a gente pode falar aqui, entrar a fundo sobre o treinamento acusticamente controlado, enfim, mas não. Eu quero nessa live ajudar os fonoaudiólogos a entenderem o quanto que podem e devem estimular o processamento auditivo central na terapia de vocês. E o quanto que isso é importantíssimo para a criança conseguir dominar o conhecimento da fala e da linguagem. Mas muitas vezes faltam para nós recursos, né? A gente pensar como que eu vou usar recursos para estimular o processamento auditivo? Vou usar um fone, vou usar uma caixa, vou usar um PA, que é um audiômetro, né? Ou um mini PAC. Quem aqui já ouviu falar do mini PAC, que eu também vou falar? Então hoje eu quero ajudar vocês a darem esse primeiro passo no raciocínio clínico e no conhecimento aí de quais recursos vocês já podem investir, às vezes vocês já até têm em casa, beleza? E por que eu quero ensinar isso? Porque eu tenho como propósito ajudar fonos a se tornarem referência no atendimento de fala e linguagem infantil. E fono que sabe, entende desse desenvolvimento das habilidades auditivas, ela vai criar atividades diferentes e que vão mostrar aí, ó, e que vai mostrar para os pais, né, o quanto que isso é importante para a criança. Beleza? E aí vocês podem pôr dúvidas aqui, tá? Então essa é uma caixinha Bluetooth, tem um microfone acoplado. Eu gosto muito de usar, de falar, de cantar, de trabalhar a imitação. Então dá pra gente trabalhar de diversas formas, inclusive já nas primeiras habilidades auditivas, que vai ser a detecção, né, e a localização. Então, se você criar atividades aí, você falando no microfone com a criança, em um outro ambiente ou mais longe, e ela tem que reconhecer onde você está, você já está trabalhando ali a parte da detecção, da localização, né? E o reconhecimento vai depender do seu comando, do que você está falando. Tá? Aí eu vou ajudar vocês a estruturar esse raciocínio direitinho, tá bom? Mas pra gente começar, antes da gente pensar em atividades, porque eu recebo muitos pedidos, né? Como criar atividades, ideias de atividades, é o que eu mais gosto de fazer.
Só que por trás de toda a ideia de atividade que vai estimular a criança, a gente precisa pensar em quais habilidades estão ali que a gente quer que essa criança ela venha adquirir. Quais habilidades a gente quer promover para essa criança, né? Então, uma atividade não vai ser eficiente se você não tiver um raciocínio clínico, conhecimento do que você vai estimular nessa criança. Quando você fala assim, eu estou estimulando o processamento auditivo central da criança, isso é muito amplo. Você precisa saber qual é a habilidade que você está estimulando, por que você está estimulando isso, para então você explicar como você está estimulando, né? Então eu vejo que na prática clínica, para muitos profissionais, esse quebra-cabeça ainda ele tá solto. É como se só existisse a linguagem, é como se só existisse a fala e é como se só existisse o processamento auditivo. E é como se ainda não existissem as habilidades cognitivas. Então, o meu intuito é juntar esse quebra-cabeça, é falar para vocês o quanto que tá tudo integrado. A fala, a linguagem, o desenvolvimento auditivo e as habilidades cognitivas. Então, quando a gente olha para uma criança, independente da idade, a gente precisa saber que estas 4 vertentes vão fazer parte da nossa terapia. E aí a gente, para criar atividade para aquela criança, a gente precisa saber qual é a capacidade, o potencial que ela tem de desenvolvimento de linguagem e desenvolvimento cognitivo. Por quê? Porque quando a gente der uma tarefa para ela, um comando, isso vai precisar que ela tenha o quê? Percepção, detecção, compreensão, não é? Discriminação, independente da tarefa. Então, o tempo todo na sessão de vocês estão exigindo da criança o processamento auditivo dela. Quando você fala, oi Maria, como foi seu dia? Você está exigindo o processamento auditivo dela. Maria, vamos sentar, vamos fazer agora uma atividade de pintar? Você está exigindo o processamento auditivo dela. Até na sua terapia de MO, de motricidade orofacial, você está exigindo o processamento auditivo da criança. E é claro, as habilidades cognitivas. Então, algumas crianças, elas têm mais dificuldades no processamento auditivo. E isso faz com que elas não deem atenção para o que a gente está falando, ou então elas não conseguem compreender o que a gente está falando. E dependendo ainda se tem outros estímulos no ambiente, isso fica mais difícil ainda. E por isso que as crianças pequenas, a gente precisa sim do apoio visual. Estimular o processamento auditivo não é tirar da criança as pistas visuais. Pelo contrário, muitas vezes é ajudar com a pista visual para a criança compreender aquele comando auditivo. Porque o mais importante é que essa informação, ela vá lá para o cérebro e essa criança compreenda o que está sendo dito. Então, ela precisa fazer a associação de informações. E se ela já tem aquele conhecimento de forma mais fácil por via visual, eu vou usar sim o estímulo visual, mas aos pouquinhos eu vou tirando ao ponto em que essa criança ela vai prestar mais atenção ao que eu estou falando e não ao que eu estou mostrando. Então, na minha terapia, na minha prática clínica, eu já busco muito isso. Ver a capacidade da criança em compreender os meus comandos sem pistas visuais. Mas veja bem, sem pistas visuais, quando eu digo, é imagem. Mas eu estou dando muitas vezes a pista visual para ela compreender a mensagem com a minha expressão. Para ela entender a minha intenção do meu comando. Né? Então, o processamento auditivo, ele tá em tudo, gente. Ele tá em tudo e é a principal habilidade que faz a criança aprender. Porque quando a criança, ela nasce, né? Ali ela já começa a descobrir o mundo através dos sentidos sensoriais. E ela já começa a reconhecer a voz da mãe e do pai, né? Principalmente da mãe, que tá ali mais o tempo todo. Então, ela já passa a reconhecer a voz da mãe. E dependendo como a mãe vai falando com essa criança, ela também vai entendendo, né, essa mãe.
Então, isso já é auditivo. E aí, isso já pode fazer parte do nosso raciocínio clínico. Se a criança, ela começa a desenvolver as habilidades auditivas dela antes de ter fala e antes de ter conhecimento adquirido, eu já posso então pensar que, independente da capacidade dessa criança, eu já posso estimular ali ela detectar sons, ela perceber esses sons. Depois a criança, ela já vai adquirindo o quê? Os sons dos animais, os sons das coisas, porque ela vai imitando os sons. Então ela ainda não tem tanto conhecimento linguístico, não é? Então esse desenvolvimento da imitação dos sons, ele vai acontecendo primeiro de forma não verbal. E isso nos mostra que o cérebro dessa criança, ele está sendo mais potencializado ali no hemisfério direito. Então, pensa na sua criança, independente da idade, na capacidade cognitiva e linguística que ela tem, por onde você vai começar a estimular mais essas habilidades de detecção, de localização, de reconhecimento auditivo, né? Por onde? Por sons não verbais. Calma que eu vou mostrar tudo isso para vocês. Tá muito teórica a aula? Tá muito teórica, vocês estão entendendo? Ai, meu cérebro. Meu não, da Bia, que ela me emprestou, minha amiga. Deixa eu entender, vocês estão me acompanhando? Eu tô muito rápida? Tá muito teórica a aula? Falem aí pra mim, bora. Que até agora eu não vi ninguém trazendo comentários, entende? Ai, meu cérebro. Pessoal TDAH. Tá entendendo, Luan? Que bom, então tá bom. Tá bom, então, vamos lá. Vou continuar aqui no conteúdo mais teórico pra gente depois entrar nas atividades práticas, tá bom? Tá conseguindo acompanhar, né, gente? Então tá bom. Ótimo, beleza. Beleza. Então olhem aqui, ó. Né? Vamos lá. Quando a gente recebe informações auditivas, tá? Essas informações, elas vão lá para os nossos hemisférios cerebrais. E os estudos mostram que o hemisfério direito, ele tem predominância para processar as informações não linguísticas. O que é isso? Informações não verbais. Por isso que o processamento da informação lá do lado direito, tá? Ele vai ser mais responsável pela parte da entonação da fala, da emoção, do ritmo, né? E da parte da imaginação, da criatividade. A parte do hemisfério esquerdo, certo? Vai ser a predominância ali de conhecimento mais linguístico, informações mais objetivas. Só que, gente, o mais importante não é potencializar o hemisfério direito ou o hemisfério esquerdo, é integrar essas informações, porque quando a gente está se comunicando, escutando, o tempo todo o nosso cérebro ele está agindo, está havendo redes neurais ali se conectando, passando por todos os hemisférios, né? Ainda mais se tiver um estímulo visual, vai lá para o occipital, depois vai lá para a parte da memória. Se tiver questões emocionais, vai lá para a ínsula, né? Então, assim, se tiver questões motoras, vai exigir do cerebelo. E o tempo todo exigindo o quê? Do frontal. Então, na nossa criança, a gente tem que entender muito desse cérebro. Mas a gente precisa entender do desenvolvimento infantil. E quando a gente vai estudar o desenvolvimento infantil, a gente percebe que a criança, ela começa a aprender muito mais, primeiro, né, os sons das coisas, a parte não linguística, né? Ela entende se a mãe tá brava pelo tom de voz, ela entende se é um susto, alguma coisa, pela expressão e pelo tom de voz, ela reconhece um animal pelo som, né? Então, tudo se inicia por aquele som não verbal. Então, a gente precisa trabalhar esse hemisfério direito, pensar o quanto que ele é importante
para o desenvolvimento da linguagem, do desenvolvimento linguístico, tá? E para integrar essas informações. Algumas crianças que têm um rebaixamento destas habilidades mais não linguísticas e elas têm um potencial nesse desenvolvimento linguístico, o que que acontece? São aquelas crianças que não têm muita imaginação, são aquelas crianças que têm uma fala mais robótica, são aquelas crianças que não entendem metáforas, né? Tô falando de crianças, mas existem adultos também, né? Então, o ideal é que o nosso cérebro ele esteja sempre em um desenvolvimento equilibrado, certo? Que nenhuma habilidade esteja se sobressaindo à outra, porque também pode haver crianças que a gente atende que uma habilidade está se sobressaindo mais do que a outra. Então a gente precisa entender isso, porque a comunicação é a integração das informações. Ô, Drica, fico feliz, viu? Achei muito legal o seu depoimento aqui. Tirou minha atenção. Obrigada, estou amando seu curso de linguagem. Obrigada. Então vamos lá. Antes de nós chegarmos no cérebro, quero que vocês entendam como essas informações, elas entram, elas chegam ao nosso cérebro. Então eu quero que vocês pensem nesse cérebro como uma árvore, tá? Essa parte do tronco vai ser todas as nossas vias auditivas, certo? Que começa ali, ó, no tronco encefálico, tá? Então, essas vias auditivas, elas se juntam e levam as informações lá para o nosso cérebro, para toda essa rede, né, neural que a gente tem, e indo cada uma especificamente para o seu lugar, para o hemisfério onde ali ela vai ser processada. Se é uma informação não linguística, vai passar lá para o hemisfério direito, depois vai ser reconhecida lá no hemisfério esquerdo, porque a gente percebeu aquele som, mas logo eu vi que aquele som era da chuva, eu vi que aquele som era de uma ambulância, então logo aconteceu alguma coisa, a roupa no varal, então tudo isso gera uma ação, essa informação auditiva entrando aqui, né? Mas a partir aí dos 4 anos de uma criança, o que é mais exigido dessa criança? Compreensão de fala. Então, ela tem até o início da primeira infância aí para potencializar esse desenvolvimento não verbal, né? Por isso que a criança vive no mundo da fantasia, da imaginação, tudo é muito grande para a criança, tudo é muito intenso para a criança. Por quê? Porque o hemisfério direito dela tá ali, ó. Aí aos pouquinhos ela vai criando mais conhecimento, mais razão das coisas e esse hemisfério esquerdo vai se potencializando e o esperado é que ele crie uma dominância nesse cérebro, tá? Por quê? Porque aí a pessoa, o indivíduo vai ganhando conhecimento, tá? Deu para entender? Só que as nossas crianças, gente, elas estão bem no início, elas são plantinhas, elas ainda não têm tudo isso aqui, ó, de folhas, elas não têm tudo isso organizado de redes neurais, de experiências, de memória, de conhecimento. Então, nós queremos que elas cheguem neste nível aqui da árvore, não é? Que esse cérebro seja potente para processar as informações do meio, né? Então, a gente precisa pensar que essas informações auditivas, elas entram e elas vão se conectar nesses hemisférios e vão se integrar, ok? E como vão ser estas habilidades pensando a nível auditivo, tá? Ó, tudo começa, então, pela detecção de um som. Tem presença ou não tem presença de som nesse ambiente? Tem alguém falando ou não tem? Tem barulho ou não tem? Né? Então, tudo começa com a detecção, com a percepção desse som. Depois, já é exigido a localização. Opa, de onde vem esse som? Né? Quem está falando? Onde está essa pessoa? E isso depende do amadurecimento aqui, ó, do nosso tronco. Por isso que a criança,
ela precisa sentar, ela precisa ficar firme, porque ali já está se desenvolvendo toda a habilidade também que vai ser exigida dela localizar os sons. Então, se você tem um paciente que ele tem uma dificuldade de postura, de firmeza, de planejamento corporal, isso pode influenciar no desenvolvimento auditivo dele? Pode. Aí vamos ver, né, o caso, mas pode, porque tá tudo interligado o corpo humano, né, gente? Não tem nada separado. Então, assim, o tronco encefálico é ele que dá a postura, é ele que leva a informação lá para o cérebro. Então, se essa criança está demonstrando ainda que tem uma fraqueza muscular, que ela não consegue planejar os movimentos, que ela não consegue identificar rápido as coisas, que ela não tem noção de perigo, o auditivo dela vai estar sofrendo muito. E aí os pais, as pessoas estão lá exigindo a atenção dessa criança, sendo que ela ainda não tem nem atenção no corpo dela. Faz sentido isso para vocês? Então tudo começa com a detecção do som, mas essa detecção aonde? Já nas vias auditivas ali que passam pelo tronco encefálico e pela localização, porque a localização ela é até um efeito de proteção do nosso corpo. A gente identificar de onde vem o som, tá? A percepção desses sons em volta de nós, tá? E aí depois a gente já chega lá nas informações mais superiores. O reconhecimento e a discriminação dessas informações. Para haver reconhecimento e discriminação, é preciso haver o quê, gente? Só vai haver reconhecimento e discriminação se tiver o quê? Vamos ver, pergunta de prova. Quem vai responder para mim? Para haver reconhecimento e discriminação do som, tem que ter o quê? Bora! Vocês estão com vergonha de responder? Bora, gente, a aula, a live é para vocês. Para haver reconhecimento e discriminação de sons, a criança tem que ter o quê? Ninguém me respondeu. Que tristeza. Ah, Jesus amado. Vocês não responderam porque vocês não sabem? Ou porque vocês estão com vergonha? Ou porque vocês não entenderam a pergunta? Só vai haver reconhecimento e discriminação se a criança tiver percepção, semântica. Isso. Detecção e localização? Sim, um depende do outro. Tudo isso. Não sei. Aê, sincerona, gostei. Olha, eu acho que a resposta que mais se aproximou do que eu quero é a da Trícia, que é a semântica. Porque a semântica é conhecimento, então eu estava esperando a resposta conhecimento. Só vai haver reconhecimento e discriminação daquele som se a criança tiver conhecimento. Né? O bebezinho que ainda não fala, a gente tá ali na parte o quê? De detecção, localização e reconhecimento da voz da mãe. Mas aos pouquinhos, para ele começar a discriminar a voz, a fala de outras pessoas, né? E a ter mais reconhecimento e discriminação, que não é só a voz da mãe, ele tem que ir tendo o quê? Conhecimento, ele tem que ir tendo memórias, ele tem que ir tendo experiências, né? Então, a sua criança, o que ela tem de conhecimento? Para você montar um exercício de terapia, você tem que saber o que ela tem de conhecimento. Se você tá ali tentando estimular vocabulário nela, funções, categorias, né? Você vai criar esses exercícios auditivos, por onde você sabe que ela é capaz. Por isso que os exercícios, eles não são, gente, algo assim que eu vou pegar ali no software, que eu vou pegar ali no aplicativo e fazer. Por quê? Porque eu tenho que também trazer para a capacidade linguística e cognitiva da criança. E depois, a última habilidade é a compreensão, que vai ser a integração de todas essas habilidades, certo? E de informações não verbais com verbais. Faz sentido?
Vivência. Ô, Ana, só entrou agora. Mas vai ficar salva lá, vai ficar salva. Mas ao vivo tem mais emoção. Então vamos lá, ó. Não sei se dá. Ai, dá vídeo, olha, eu achei que não fosse dar, que bonitinho. Então vamos lá. Como que a gente vai criar atividades para as nossas crianças, né? Então a gente sempre tem que pensar nessa principal habilidade. Deixa eu pôr aqui meu cérebro, que custa milhões, que não é meu, é emprestado. Então vamos lá. Então é isso aqui que a gente está estimulando no cérebro da nossa criança, né? Informações auditivas, é claro que ela sempre vai ter aí a pista visual, enfim. Mas por onde a gente começa a criar exercícios? Eu falei que por sons não verbais. Então tá. Então eu vou passar um exercício aqui para vocês verem o quanto que é fácil, tá? Vou começar com o mais fácil que toda criança consegue. E que às vezes você até faz com a sua própria boca. Conseguiram ouvir? Conseguiram ouvir? Vaca! Né? Próximo som. Gato. Porco, pato. Cavalo. E a criança tá ali ouvindo, ó. Presta atenção. Aí a criança não sabe falar, ou ela, né, fala errado, enfim. Aí você fala, aquele bicho que faz assim, ó. Piu, piu. Qual é? Aí você deu o quê? Uma pista visual. Mas se você não fez isso, se não você fez nada, a criança só de ouvir esse som, ela já acessou lá na memória dela, se ela tem esse conhecimento, o elefante. E aí você tá estimulando a percepção, a detecção, o reconhecimento, a discriminação, né, desse som. Tá muito simples. Então isso você vai começar com uma criança pequenininha. Galinha. Aí agora você tá com uma criança que já tem mais linguagem. Ela tá respondendo isso aqui super bem. Como que você vai deixar esse exercício com mais demanda de linguagem? Ó, esse som aqui, ó. Escuta, escuta. Você sabe qual é? É a galinha. Mas a galinha mora onde? Como que é a galinha? A galinha faz assim, né, ó. Tá trabalhando muito o processamento auditivo, não está? Só que aí dentro do raciocínio clínico vem o seguinte, a criança tem compreensão disso, ela tem atenção para isso, né? Ela tem interação com você? Porque, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu estou atendendo junto com uma fono de uma outra cidade e a gente vai montar todo um raciocínio clínico para ela. Então, a gente precisa entender, antes de tudo, o tempo de atenção da criança, como trazer essa atenção, esse resgate, né? Como a gente vai fazer esse resgate da atenção? Por quê? Porque a criança tem dificuldade de ficar quietinha, tem dificuldade de compreender as coisas. Então, ela não tem dificuldade de fala, mas a linguagem lá, ela tem mais dificuldade e na questão atencional e de manter o foco. Então, como eu vou tornar esses estímulos auditivos e como eu vou resgatar a atenção da criança é importantíssimo. Porque às vezes a criança não está tendo a principal habilidade que vem antes até aí da detecção, que faz parte a atenção, né? A criança precisa estar atenta a esse som, para que essas informações elas vão lá para cima. Só que a atenção, ela já faz parte o quê? Das funções executivas. Então, mais uma vez, a gente tem que entender da capacidade de função cognitiva do nosso paciente. Sons dos animais estão muito fáceis. Então, deixa eu ver esse daqui, ó. Se vocês vão estar fáceis.
Se vocês vão estar fáceis, não. Se vai estar fácil para criança. Estão ouvindo? Que som é esse? Uma pessoa andando. Uma pessoa soprando. Aqui eu tô só no reconhecimento, né? Pessoa chorando. Beijo. Muito bem. Agora, essa criança tem uma dificuldade de fala. Ela vai ouvir o som e ela vai apontar para a imagem. O mais importante é o quê? Trabalhar essa entrada auditiva dela. Pessoas falando, pessoas rindo. Suando o nariz. Enfim, tem muito. Tem sons de instrumentos, meios de transporte, sons da natureza, objetos da casa. Tudo que é som a gente pode criar nas nossas terapias. Então, a gente vai começar por meio aí do reconhecimento. E pensando que esses sons aqui, que eu coloquei para vocês, qual parte do hemisfério a gente está estimulando mais? Pensando em todo esse desenvolvimento aí do cérebro, da árvore que eu falei para vocês, mas qual habilidade do cérebro aí está sendo mais exigido? Direito ou esquerdo? Quando eu passo esses sons para a criança reconhecer. Eu estou estimulando mais o hemisfério direito ou o hemisfério esquerdo ou a integração das informações? Esses áudios são meus, eu gravo, tem dentro da comunidade Terapiando com Amor, inclusive esses áudios vão subir para a comunidade Terapiando com Amor, né? Que é um canal de assinatura, tá bom? Então, assim, quando eu ponho esses sons não verbais, eu estou estimulando mais essas habilidades se potencializarem ali no hemisfério direito. Não tô trabalhando ainda a integração, né? Tô trabalhando muito mais o hemisfério direito. Agora, quando eu quero que a criança fale, que som é esse? Ah, onde esse bichinho mora? Ali eu já estou estimulando mais o hemisfério esquerdo, eu já quero mais conhecimento sobre esse som, entendem? Agora, por exemplo, se eu pegar um outro exercício agora, que é o meu exercício favorito, chama Rap da Fono. Quem aqui já conhece, que é aluna minha, já vai conhecer o Rap da Fono. Rap da Fono. Olhem só o Rap da Fono. Vamos ver o que vai estar exigindo mais do cérebro da nossa criança, tá? Cadê? Achei. Estão ouvindo? Eu sou o animal que tem o maior pescoço do mundo. Eu sou a. Ora. Eu sou uma fruta vermelha pequena. Eu sou a. Eu sou aquela que fica perto do mar. Eu sou aquela que fica perto do mar. Eu sou a areia. Então, nesse exercício aqui, eu já estou exigindo mais da criança o hemisfério esquerdo. Mas a forma como eu gravei ele, como ele foi gravado em forma de uma melodia, tá exigindo também do hemisfério direito. Aí eu posso dizer que eu estou integrando as informações. Por quê? Porque eu estou falando algo em um ritmo acelerado, certo? Em que a criança tem que compreender e estou querendo saber o conhecimento que a criança tem daquilo que eu estou perguntando para ela, né? Então eu estou trabalhando integração das informações, entende? Tá, o que mais? Vamos lá. Tem muitos, poderia dar muitas ideias, mas o que eu separei aqui, ó, coisas simples que vocês podem fazer, tá? Por onde começar? Acho que já deu para entender um pouquinho de raciocínio clínico, né? Ó. Certo? Então, vamos pensar o seguinte. A gente começa com exercícios de detecção, localização, reconhecimento e discriminação,
para chegar na compreensão, não é? Mas na verdade nós vamos estar ali estimulando quais habilidades cognitivas da criança: percepção e atenção, identificação e conhecimento, que foi o que eu falei para vocês, e por fim, associação e integração das informações, tá? Mas atividades que a gente já pode fazer. Quem lembra da cobra cega, né? A gente faz um som e a criança tem que sair encontrando. Quente e frio, né? Tá quente, tá frio, frio, é porque tá longe. Dança da cadeira, não dá para fazer dança da cadeira no consultório, como que a gente vai fazer? Estátua, a música parou? Tem que parar junto com a música, por quê? Porque aí você tá ligando o ouvidinho da sua criança, tá? E aí vem, que som é esse? Então você pode fazer os sons e a criança identificar. Quem está falando? Esse também é um exercício que eu gosto muito e que eu faço com os próprios pais. Eu peço áudios dos pais e a criança tem que identificar quem está falando, se é o pai, se é a mãe, tá? E depois o que ele está sentindo. Eu também às vezes peço para os pais fazerem frases que eu mando com emoções na fala. E aí eu vou trabalhar com a criança. Eu já tenho alguns exercícios prontos para trabalhar isso com a criança, mas às vezes eu gosto de inserir os pais e passar esses exercícios também para as crianças. O que está sendo dito? Então essa é a última parte. Quando a gente quer que a criança entenda o que está sendo dito, a gente já quer ali, ó, o topo desse cérebro, né? A gente já quer ali muitas folhagens nesse cérebro, nessa árvore, né, do conhecimento. Então a gente antes tem que dar para a criança essas experiências e essas vivências com os sons, para depois a gente ir trazendo para a parte de comandos, de associação de informações. Isso, inclusive, é um raciocínio que eu sigo, gente, para estimular fonologia, né? Então, assim, para a gente estimular a fonoaudiologia, a gente também tem fonologia, né? O fonema. A gente também tem que pensar nessa hierarquia das habilidades auditivas. Porque às vezes você está trabalhando ali ponto e modo, mas a criança ainda não tem nem percepção auditiva desse som. Né? Às vezes ela não tem nem a parte ainda discriminatória desse som. E você já tá ali com tarefinhas dela formar frases com esse fonema. Entende? Então, dentro de todas as terapias, a gente precisa entender essa hierarquia do desenvolvimento do processamento auditivo e criar tarefas específicas dentro da capacidade dos nossos pacientes. Beleza? O que mais? Vamos falar de recursos. Então, apresentei um recurso no início aqui da nossa aula, né? Um recurso muito legal, porque essa caixinha aqui você pode pôr pendrive, tá? Você pode falar, então os sons, você que vai fazer, que acabou a bateria, né? Mas você pode levar o seu computador ou ter o seu computador no seu consultório e comprar caixinhas de som. Então aqui eu tenho a minha caixinha de som, eu tenho várias caixinhas às vezes de som. Por quê? Porque às vezes eu coloco um som que tá ali no computador, eu coloco um som que tá ali na parte do celular, né? E eu vou trabalhar a criança identificar isso. Claro que eu não estou fazendo um treinamento acusticamente controlado, mas eu estou criando atividades muito mais auditivas que vão potencializar o desenvolvimento de linguagem da minha criança. Então esse é o objetivo dessa aula, que vocês explorem mais essas capacidades aí, linguísticas, cognitivas e de percepção auditiva dos pacientes de vocês. E contem comigo para isso, tá? Estou aqui para isso, para ajudar vocês e de uma forma a gente conseguir ajudar cada vez mais nossos pacientes através da fonoaudiologia, tá bom? Um beijo, a live vai ficar salva, por favor, mandem para mais fonos, tá bom? Compartilhem, que é uma forma assim do Instagram entender que o nosso conteúdo aqui, a nossa interação, ela é bem relevante, então isso me ajuda e é um prazer estar aqui. Então eu só peço isso para vocês: compartilhem essa live ou então comentem lá o que vocês gostaram, quais ideias vocês tiveram, se ficaram dúvidas também, tá? Essa é a minha paixão, estar aqui compartilhando a fonoaudiologia com vocês. Um beijo, tchau!